Bora lá então, hein, pessoal, mais um vídeo aqui, né, de DBD. No vídeo de hoje, galera, a gente vai fazer um resumão, né, da nova atualização do DBD Mobile Global e do DBD Mobile Asiático. Então já vai deixando o seu like, já vai compartilhando e também já vai se inscrevendo no canal se você não é inscrito, certo? E lembrando, já saiu o gameplay aqui no canal jogando de O Cavaleiro no DBD Mobile, cara. Sim, o Cavaleiro chegou à versão mobile, somente na versão asiática, certo? O vídeo já está disponível aí. Acabando esse videozinho aqui, vai lá correndo, cara. Já deixa o like no vídeo lá. 1 horinha de gameplay de Knight. E seja feliz, my friend. Bora começar então, pessoal, aqui pela versão global, cara. 2 novos personagens foram implementados na última atualização, certo? Aqui na versão global. O primeiro deles, né, foi a nossa querida artista, velho. Aqui, ó, ela foi implementada aqui na versão global, né? Lançaram ela com algumas skinzinhas, certo? Tem duas, no caso aqui ela tem 3 skins, né? Tem essa daqui, que é mais ou menos. Tem essa daqui que é mais ou menos também, certo? E essa daqui que é legalzinha. Eu acho que a melhor a melhor skin da artista, eu acho que é aquela da coleção da Alice, né? Em Borderland lá, né? Que tem o Chapeleiro Maluco, tem um monte de skin, certo? Que é aquela skin de dragão dela, cara. Aquela skin é bonitona demais. E também, né, implementaram aqui o Survivor dela, né, cara? Lógico, o Jonah Vasquez, né, cara? Aí tu vai fazer a seguinte pergunta. Ué, por que os 2 personagens gratuitos estão custando Auric Cells, cara? Durante 2 semanas, os 2 ficarão custando 500 Aurics cada um, cara. Depois que passar... Escute bem. Depois que passar 2 semanas, ambos, certo? Ficarão custando 9.000 fragmentos cada. Depois que passar 2 semanas, ambos ficarão custando 9.000 fragmentos cada. Daqui 2 semanas, my friend. Se eu não estiver enganado, acho que no dia 7 de setembro, certo? Me corrijam nos comentários aí, né? Quem tiver a data certinho. Mas eu acho que é dia 7 de setembro. Os 2 já estarão disponíveis aí, né, na loja para você adquiri-los, cara, por fragmentos. 9k cada um, cara. Então passa rapidinho 2 semanas, fica tranquilo. Outra coisa também que eu percebi aqui, né? Foi que na parte de... tipo, de você trocar suas skins, né? Amuleto, equipamento especial e tudo mais. Tem essa parte aqui de emotes, ó. Tem como você desequipar os seus emotes, ó. Ó pra tu ver, ó. Ó lá, desequipa todos os seus emotes, certo? E tu pode equipar de novo, ó. Tá vendo? Ah, mas o que isso quer dizer? Quer dizer que teremos novos emotes, cara, muito em breve. Poderia colocar uma dancinha igualzinho do Sexta-feira 13. Ai, caramba, mas tá aí, pessoal. Outra coisa também que eu curti pra caramba, só que não vai estar mostrando aqui, é que o mercado de sangue agora você pode atualizar ele, né, cara, até 10 vezes, certo? Seguidas, com BP, certo? É que aqui tá aparecendo Auric Cells, ó, aqui na parte que tu atualiza aqui, ó, tá aparecendo por Auric, certo? É porque eu já gastei as 10 atualizações aqui por BP. Aí custa 30k cada atualização aqui, né, de mercado de sangue. Então é muito bom, né, cara, pra você não ficar gastando Auric, ou para você procurar algum item que tu, né, queira, sei lá, algum addon, uma lanterna ou algo do tipo, certo? E não correr o risco, né, cara, de você, tipo, aqui tá gastando o teu BP e clicar aqui e gastar Auric, né? Sendo que agora você pode, né, atualizar o mercado de sangue 10 vezes seguidas, né, cara, por apenas 30k cada vez que tu atualizar. No caso, 30.000. Certo? Continuando aqui, pessoal, na parte de rituais diários não tem nada, ó, como vocês podem ver aqui, não tem nenhum tipo de missão, né, diferenciada. Opa, cliquei em esquadrão sem querer, perdão. Aqui, ó, na parte também aqui de loja de resgate, não mudou nada. Tem aqui a skin da nossa querida Plague, né, cara? Nossa, faz tempo que eu gravei de Plague, hein? Em acesso diário, né, que no caso aqui é os eventos diários. Deixa eu ver o que tem. Tem esse evento diário aqui, ó, né, que você está ganhando gato preto, ó, que é uma skinzinha da, acho que da Nia, certo? E tem isso aqui também que eu acho que é um... como é que fala? Um pingentezinho, né? É isso mesmo? É lá, é um amuleto, ó. É isso mesmo, que caramba, deu branco, cara. Aquele negocinho que fica do lado do celular pendurado. Ah, não vou lembrar. Não é amuleto, é outro nome, certo? Então tu pode resgatar ali. Basta tu fazer o login aqui diário, ó, que tu já vai ganhar essas moedinhas, né? Que tu usa para trocar aqui nesse evento, ó. Na segunda semana tem o restante da skin da Nia. Tem aquele charme, certo? Lembrei, aquele charmes ali, né? Pra você resgatar. Aqui não tem nada. Aqui é o login diário. Aqui também é o login diário, certo? E tem esse evento aqui também que tá rolando, que é do modo esconde-esconde, ó. O teu esquadrão vai jogando, né? O modo esconde-esconde.
Aí vai subir na classificação aqui, tu vai ganhando esses pontinhos aqui, ó. Né, que você usa para trocar aqui acima. Certo? Aqui nessas recompensazinhas aí. Beleza? Agora, aqui na parte de loja, pelo que eu vi, atualizou também, né? Tem essa loja nova aqui, ó. Tem esse negócio, tá escrito... Tipo, tá escrito em breve, perdão. Falei esquito. Quase que eu falei mosquito. Tá escrito em breve, né? Eu não sei se vai ser, sei lá, uma loja de trocas, né? Poderia, né? Ser uma loja tipo, pra você trocar uma... Ah, eu tenho X skin e quero trocar por X skin do outro cara que ele, né? Que ele tem repetido, entendeu? Ou fazer uma loja de, sei lá, de vendas de skins, entendeu? Seria bacana pra caramba, mas não é isso que eles vão fazer, eu tenho certeza, né? Aí tem aqui, ó, vários pacotes, ó. Olha lá, de vários killers. Ô, caralho, apertei no bagulho sem querer, foi mal. Aí tem isso daqui também. Aqui na parte de áudio, que não mudou tanta coisa, certo? Aqui tá falando que o custo diário aqui é de 20 centavos, né, de dólar por dia, ó, pra você ganhar ali. É tudo fake news, né, pessoal? Isso aqui nem vale a pena comprar. Esse espaço aqui, ó, nem compra, tá? É besteira. 800 Aurix aqui, 54 conto. Pô, você tá de sacanagem, né? Olha lá, comprou, ganhou. Véi. Isso aqui é pau. Sendo que 1000 Aurix, né, cara, já é 54 conto, entendeu? Ai, meu Deus do céu. Aqui na parte de gacha, né, também mudou, ó. Adicionaram um novo gacha aqui na parte grátis, que é a skin do Trapper Agiota. Essa daqui, douradona, eu tenho que conseguir ela, cara. Eu vou platinar ela provavelmente. Que skin bonitona. Tem essa skin aqui da Feng Min, né? Eu não curto muito essa skin aqui, muito chamativa, eu não gosto, certo? E lembrando que o nosso querido Trepão, né, cara, recebeu um Mori novo. Vamos ver aqui agora, ó. Morizinho cabuloso do Trepão, cara. Morizinho brabo, cara. Também tem aqui, né, o restante da coleção dessa skin aqui, né? No caso dessas skins, ó. Acho que faz tudo parte, né? Dessa coleção aqui, ó. Que tem a Feng, né? Que tu consegue de graça, né? Tem o Trap também, a Agiota, certo? Aí aqui na parte aqui de memória de identidade tem essas skins. Só que nessa parte aqui é totalmente pago. Tu tem que, né, gastar Aurix Cells. Eu não vou gastar, né? Porque eu não curti quase nenhuma skin daqui. Essas skins, quando é muito colorido, eu não gosto. Eu não acho bacana. Quando eu tenho uma skin com vestidão, tudo mais, assim, aí eu acho bonito, cara. Aí eu, pô, vale a pena, né? Aí é bacaninha, mas nenhuma skin aqui eu curti, né? Tem umas skins lá que lançou lá na Ásia, cara, que é a Feng, que tem um negocinho nas costas, tipo... Parece um... Tem um símbolo de som, sabe? E aquele símbolozinho de som fica, tipo, como se estivesse tendo batidas, né? Cara, é muito legal aquela skin, cara. Parece o Sonic, mano. Aquela skinzinha da Feng. Eu nem sei quando vai vir isso para o global, cara. As cotas já que foi lá pra Ásia, né? Pelo que eu vi também, tem como você traduzir, né, a mensagem que o pessoal manda aqui, ó. Só que eu não sei... Ah lá, tem como tu traduzir, ó. Ó, traduzindo. Vamos ver aqui se vai traduzir tudo certinho, ó. Ah lá, você é esse cara, então tem como você traduzir o que o pessoal está falando no chat, certo? Aparentemente eu não esqueci de nada aqui? Não. Então agora a gente vai ir para a parte... Opa, não é ranqueada, perdão. A gente vai ir para a parte aqui, né, de novos mapas, beleza? No caso aqui, né, eles implementaram uma versão, no caso uma variação, né, do Cold Wind, né, só que uma variação do Cold Wind antiga, né, que é a casa dos Thompson. Eu não curto muito a fazenda porque, cara, ela tem uma coloração desgramadamente desgramada, cara. Eu odeio essa cor da fazenda, papo reto. Se tem um mapa que eu odeio, é a fazenda. Não é tipo por looping nem nada, é a cor. A cor não me agrada, cara. Se a cor não me agrada, eu não gosto. Vamos lá então para a casa dos Thompson, né, pra gente ver como ficou o mapinha. Iniciou a PTzinha aqui, pessoal. Deixe nos comentários também, galera, a sua opinião sobre a TT, certo? Se ela foi boa ou não, se ela otimizou alguma coisa, se melhorou o desempenho, certo? Seu feedback é muito importante, cara, para o meu vídeo de review da atualização, né? Que vai sair daqui uma semana, mais ou menos. Não vou demorar tanto dessa vez, né? Acho que semana que vem já sai o review. Então tá aí, pessoal. A casa dos Thompson, acho que é assim que fala, né? Voltou, cara, aqui para o DBD Mobile. Tudo bem que é uma versão passada, né? No caso uma versão antiga, né? Da casa dos Thompson. Essa variação aqui, até que ela é boa pra killer, né? É boa pra caramba, falar a verdade. A pigzinha caiu. Daqui a pouco eu vou falar sobre a pig, né? Aí, ó. Então,
Agora a gente vai lá ver o novo mapa, cara, que eles implementaram na última TT. Novo mapa mesmo. Isso daqui é uma variação, né? Não conta como novo, né? Porque é uma variação, certo? Ela só retornou a versão mobile. Agora a gente vai ver lá o novo mapa da versão global, cara, que é o Ninho dos Corvos. Vamos lá. Cara, esse mapa, quando eu testei ele na versão da Ásia, ele tava um lixo, certo? Eu não gosto desse mapa, então... Se alguém na live forçar ele, eu vou quitar, tá? Esse mapa, além de grande, ó, ele tá mal otimizado. Acho que ele tá com o mesmo problema que o tipo Random Field tem. Problema na renderização, cara. Olha isso, tá vendo? Mapa incrivelmente cagado. Então... Horrível, né? Eu falei, eu avisei, tipo, bem antes desse mapa sair. Que eu falei, olha, o mapa da artista é podre, é podre, é podre. Pelo menos essa variação aqui, ela é muito podre. Porque ela é muito grande e parece que demora pra renderizar, sei lá, velho. Fica dando uns lag cabuloso, não sei, né? Mas tá aí, ó, o novo mapa da artista, certo? Como eu disse, eu não gosto dessa variação. No caso desse primeiro Ninho dos Corvos, né? Se fosse o Ninho dos Corvos com rework, acho que seria um pouquinho melhor, né? A otimização não ia ser tão lixo assim, igual tá aqui, ó. Cheio de travamentos, tá vendo? Agora, pessoal, a gente vai falar sobre os nerfs, cara. E um monte de perks de killer, né? Acho que na perk sobrevivente nem houve tantas alterações, né? Mas, cara, várias perks de killers foram nerfadas e algumas bufadas, né? E perks metas, cara. Tipo, perk braba que todo mundo utilizava, cara. Cara, foi pro beleléu. Não pro beleléu, mas, tipo... deu uma capada nela, cara. Ela não é mais, tipo, OP. Ela ficou normal, entendeu? Então vamos lá. Começando aqui, pessoal, pela primeira perkzinha, cara. Que, rapaz, o pessoal vai ficar triste. Que é a nossa querida perk, cara, Chamado do Mar. Ela foi nerfada, pessoal. Se não estiver enganado, antes desse nerf aqui, a regressão, né, que o Chamado do Mar fazia no gen era de 200%. Agora passou para 125%. Cara, diminuiu um tanto bom, velho. Porque antes, antes do nerf, quando tu chutava o gen, né, com o Chamado do Mar, a regressão ali, quando tava com a perk no level máximo, né, 200%, cara, era de 1%, né, mais ou menos, por segundo. Então, se o senhor passasse 30 segundos longe do gen, era 30% a menos, cara. Agora, isso já diminuiu, né? Agora não vai ser igual antes, certo? Então, a primeira perk que foi nerfada aqui foi o Chamado do Mar. Outra perk também que foi nerfada, pessoal, foi... Como é que é o nome? Erupção, cara. Deixa eu ver se eu acho aqui, ó. Que é uma perk, né, universal de todos os killers. Ela também foi nerfadinha, filho do céu, cara. Pô, não vou ter erupção nela? Calma aí, pessoal. Vou ter que ir para um killer que tenha erupção, cara. Porque nela não tem. Lamentável. Deixa eu ir no meu Oni aqui, que o meu Oni vai ter, ó. Meu titã blindado. Ai, cacete, velho. Daqui a pouco eu vou falar sobre o pop aqui, ó. Erupção. A erupção foi bufada, pessoal. No caso, bufada não, perdão. Ela foi nerfada. A erupção foi nerfada. Olha lá, sempre que um sobrevivente fica no estado morrendo, né, quando tu derruba ele, todos os geradores afetados explodem, né? Que fazem com que percam 10% do seu progresso e começam a regredir, certo? No caso, comecem a regredir. Os sobreviventes que estiverem reparando o gerador no momento da explosão irão gritar, revelar as suas auras. O que mudou aqui na erupção, pessoal? A erupção não vai dar mais aquele estado de incapacitado, sabe? Quando o cara tinha erupção, antes dessa atualização, o cara ia lá, chutava o gen com erupção, aí tu tava fazendo, ele derrubava um cara, aí tu ficava incapacitado, tu não podia se healar, não podia, tipo, ligar a lanterna, nem nada. Isso não tem mais. A erupção agora ela está nerfada, ela não dá mais aquele estado de incapacitado, cara, como dava antes, né? Então, a erupção foi pro beleléu, cara, uma perkzinha aí que era boa pra caramba pra dar uma atrasadinha no Gen Rush, certo? Foi pro beleléu, my friend, rodou. Outra perk aqui também, que no caso agora foi bufada, né? Foi o querido Pop, cara. Antes o Pop, ele não regredia o gerador, certo? Antes dessa TT. É porque ele foi nerfado também, né? Agora ele foi bufado de novo. Olha lá. Após enganchar, né, um sobrevivente, o próximo gerador que você danificar, ele vai regredir 30% do progresso total, né? Atual, sei lá, tá em 100%. Tu vai chutar o gen, vai regredir para 70%. Então ele vai voltar 30%, cara. Automaticamente após tu chutar o gerador. Mas você tem que enganchar um cara, é lógico. A regressão normal do gerador ocorre após o dano. Assim que gira o carrossel, fica ativo por 45 segundos. Beleza? Após tu enganchar um sobrevivente. Então, enganchou um sobrevivente, tem 45 segundos para chutar algum gerador. E quando chutar, ele vai regredir 30%.
Certo, pessoal? E teve várias outras perks também que sofreram aí, né, cara, alterações, né, aqui na parte de Killer. Vou deixar o patch notes aí para vocês verem, tranquilo? Aí no... como é que fala? Aí na descrição, né? Não vou deixar mais um link no comentário fixado porque o pessoal não acha, né? Depois o YouTube some, então vai ficar aí na descrição, o patch notes, né? Outra perk também que foi nerfada, cara, foi o Provice, né? Pelo que eu vi. O Provice, ele diminuiu, né? A porcentagem que quando tu está aí trabalhando em equipe. Se eu não estiver enganado, o Provice antes desse nerf era 15%, certo? Diminuiu para 10%, ó. Olha lá. Aumenta a velocidade de reparo em 10% para cada outro sobrevivente, né? Que estiver trabalhando em um gerador, né? Tipo, tem 3 sobreviventes trabalhando. Agora vai aumentar só em 10%, né, cara? Antes era 15%. Então tem um leve nerfzinho, cara, nessa perk aqui, né? E teve, né, vários outros, né? Outros nerfs aí em perk de Killer, buffs também, tudo mais. De sobrevivente nem tantas perks, né, cara? Houveram alterações, certo? Lembrando aqui. Agora a gente vai falar sobre o nosso querido Pinhead, pessoal. O Pinhead, ele teve um pequeno nerfzinho, cara, que foi na parte do cubo, né, da configuração de lamento. Quando você encontrar, né, o cubo, a configuração de lamento, você não pode ficar mais do que 5 segundos em cima do cubo. Se tu ficar lá em cima do cubo, né, esperando para pegar durante, sei lá, 10 segundos, já era. O cubo ele vai mudar de posição, como se fosse a gaiola do Pyramid Head, né? Quando tu ficava perto, né, da gaiola do Pyramid Head, a gaiola mudava de posição com o sobrevivente, né? A mesma coisa vale agora para o cubo do querido Pinhead, cara. Se você ficar 5 segundos em cima do cubo do Pinhead, o cubo muda de posição, igual a gaiola do Pyramid. Certo? Outro killer, pessoal, também aí, né, que foi, acho que bufado, né, de certa forma, foi a Pig, cara. Um monte de addon da Pig mudou. Tipo, um monte. Esse daqui, pelo que eu vi, também mudou, ó. Enquanto agachado, veja as auras dos sobreviventes dentro, né, de um alcance de 16 metros. Diminui em 2 armadilhas de urso disponíveis. Então, agora esse addonzinho aqui, pessoal, ele tá um pouquinho mais utilizável. Porque antes, quando tu utilizava esse addon, diminuía tipo um 3. Tu ficava só com uma. Então agora tu fica com 2 armadilhas. Se tu utilizar um addonzinho ali, tu fica com 3 armadilhas, ou mais ou menos isso, certo? Então tá bem pra caramba aí, ó. Olha lá, sobreviventes começam a partida com armadilhas de ursos reversos instalados. Olha isso. Já vai começar a partida com as armadilhas. Olha que bacana, velho. Esse addon aqui. Vou fazer um videozinho com a Pig, cara, também, fica tranquilo. Então, vários e vários addons, cara, da Pig, cara, foram modificados, né, cara? A bichinha agora tá brabo, ó. Olha lá, aumenta em 50% a velocidade de preparação da armadilha de urso reversa. Diminui em 33% que leva para decifrar a caixa de guiçal, que é quando o sobrevivente vai lá tentar tirar a trap. Cara, sensacional, velho. A Pigzinha tá bufada, pessoal. Yeah! Quem é Main Pig agora pode pular e bater palma, my friend. Agora a gente vai lá para a versão da Ásia, pessoal, porque lá também teve atualização, certo? Bora lá. Aqui, pessoal, na versão asiática, né, a NetEase também implementou 2 novos personagens, né? O primeiro deles, né, foi o Take Knight, lembrando que já tem gameplay aqui no canal com o Cavaleiro, certo? Um novo killer, cara, brabo demais, né? O controle dele está perfeito, a NetEase mandou muito bem no port dele para o mobile. Já até joguei um pouquinho com ele aqui, né? Gravei um videozinho de 1 hora com o bichinho, cara. Aqui, ó, a NetEase lançou ele até com skins, ó, que no caso aqui com uma skin só, né? Que é essa daqui, que é bonita pra caramba, né? Só que não é aquela skin de Halloween que ele lançou recentemente para ele. Também tem aqui o sobrevivente dele, que é o Vitório, né? Também lançou aqui com skins, né? No caso com 2, ó. Ele lançou com essa daqui, o cara parecendo o Baldur, cara. Olha lá, lançou com 2 skins. No caso é meio que como se fosse uma recolor, né? E tem a outra ali de baixo também, certo? Também lançaram aqui, né, cara, um novo gacho, ó, pra reg. Olha isso, caralho, que porra é essa reg? Será que tem animação própria? Acho que deve ter, né? Essa daqui já é platina. Eles não fazem mais Mori, né, cara, exclusivo. Mas que pena, my friend. Cara, o tamanho dessa mão dessa reg, cara. A animação dela. Skinzinha para a reg aí. E uma skinzinha para o Dwight. Aí, ó. Certo? Acho que aqui na parte de coleções aqui não tem, né? Tem essa daqui, ó. Essa skinzinha aqui da Feng é bonitinha, hein? Isso aqui é gameplay. Certo, pessoal? Agora eu vou voltar lá para a versão global, porque eu esqueci de falar sobre um certo novo modo, cara, que eles implementaram lá na versão global também, que é o Hide and Seek. Vamos lá. Pô, pessoal,
Esqueci, cara, de falar do novo modo, né? Que a NetEase implementou de surpresa aqui na versão global. O modo esconde-esconde, cara, já está disponível aqui para você jogar. Basta você clicar aqui nessa parte, do lado do botãozinho de iniciar, ó, esconder rastros, né? Aí tu vai clicar aqui, vai abrir essa parte, você clica em iniciar, né? Pode trocar aqui entre sobrevivente e killer. Lembrando que não tem como jogar com amigos, né? Então vai aleatoriamente. E pelo que eu vi, cara, esse modo ele é temporário, né? Ele tem uma data aqui para finalizar, aparentemente, ó. Vai do dia 23/11 até o dia 7/12, né? No caso, até começo de dezembro, né? E lembrando que esse modo, ele tem um horário pré-definido para você jogar ele, ó. Tá vendo? Aqui, ó. Entre 10 horas da manhã até 21 horas da noite, beleza? Então vai até 9 horas da noite. Você tem aí um período bem grande para jogar esse novo modo, ó. Entre 10 horas da manhã até 9 horas da noite, né? 21 horas. Certo? Outra coisa, pessoal, quando você entrar no seu jogo, vai aparecer uma mensagem. Não sei se é tipo quando tu entra no jogo, quando tu faz alguma coisa, mas quando eu entrei no jogo já apareceu aquilo dali, né? E eu cliquei em OK e melhorou o desempenho do meu game, né? Pelo menos um pouco, né? Parou de travar no lobby, como estava travando e tudo mais. Vou mostrar para vocês aqui o print. Lembrando, pessoal, isso daqui não vai fazer um milagre, certo? Porém, eu recomendo, né? Se por acaso aqui aparecer na tua tela, eu recomendo que tu faça isso, né? Aperte em OK, seu jogo vai reiniciar, né? Vai demorar alguns minutos, cara, para otimizar o game, vai demorar, na verdade, uns 5 minutos ou até mais, né? Porém, o jogo vai melhorar um pouquinho, né? Aviso de desempenho, a lentidão significativa neste aparelho, recomendamos otimizar para melhorar a performance. A otimização vai levar um tempinho. Otimizar agora, se aparecer isso na sua tela, aperte em OK, certo? Provavelmente, né, quase certeza que pelo menos um pouquinho, né, de desempenho tu vai ganhar no seu game. Pelo menos um pouquinho, ali uns 10%, vai melhorar alguma coisinha, certo? Vai aumentar seu FPS. Fácil isso daqui, né? Se tu, né, clicar em OK, fizer isso daqui e não mudar nada, fudeu, né? Aí não mudou porra nenhuma pra você e fudeu tudo. Certo? Então é isso, galera. Espero que tenham curtido aí o videozinho. Qualquer dúvida é só deixar nos comentários. Se eu falei alguma coisa errada, me corrigem nos comentários também. E valeu, galera. Pet Notes vai estar aí na descrição. Tamo junto. Fui!